E para tudo, galera! Aconteceu algo que não é nada menos pra mim do que um milagre. Solo Leveling, um dos maiores manhwas da história, vai receber uma adaptação pra anime. Eu achei que isso era impossível, de verdade. Song Jin-woo vai chegar pra passar o cerol nos monstros. Esse cara é casca grossa. Se você não conhece essa obra, na boa, agora é a hora que você vai ficar por dentro das notícias. Já tem data e estúdio confirmados. E eu vou falar pra você que obra é essa, o que você tá perdendo, que anime tá chegando por aí. Vai ser um dos maiores animes que você vai assistir na tua vida. Confia em mim, vamos lá. Hey, Nestrunks, Peter aqui. Galera, eu postei um vídeo com o título Por que ainda não saiu o anime de Solo Leveling? Não faz nem um ano que eu postei esse vídeo, né? Foi um ano atrás. E nesse vídeo eu disse lá diversos motivos para o anime não ter nem saído e o motivo de talvez nunca existir uma adaptação para a obra. Falei no vídeo. Já tem meio que até dizendo que eu tava errado nos comentários do vídeo. E olha minha cara de alegria. Eu tô felizão de ter errado, lógico. Porra, eu quero errar mesmo nessa hora. Solo Leveling é um dos poucos manhwas que, se você ler um capítulo, você não vai aguentar e você vai ler outro, e outro, e outro. E a obra vai ficando cada vez mais interessante. História de menos, né? O recheio dessa obra, porra, são as lutas, são as habilidades, principalmente a evolução do personagem, o Song Jin-woo. Escreve o que eu vou te falar. Esse vai ser o anime que vai virar febre quando sair. Pode anotar o que eu tô te falando. Esse anime vai crescer do início ao fim. É uma evolução atrás da outra. O personagem vai ficando cada vez mais casca grossa. Então vamos subir o hype de Solo Leveling. Mostra teu apoio metralhando esse like. Principalmente você que já leu esse manhwa. Você já leu, você sabe que é maneiro pra caramba. Capricha nesse like e já comenta aqui embaixo. É ou não é uma obra casca grossa pra caramba? Uma obra maneira demais. Comenta aqui pra galera que não entende, não sabe o que é que tá perdendo. Mas vamos lá. Nesse domingo saiu uma pancada de trailers de animes novos e de continuações de temporada lá na Crunchyroll Anime Expo 2022. Bom, o foco da vez é justamente no Solo Leveling, que dominou o mercado dos manhwas por algum tempo. Tipo, dominou mesmo. Era o mais lido. O core da história é extremamente simples, sabe? A gente vai acompanhar o protagonista, a evolução do protagonista, o Song Jin-woo, num mundo parecido com o nosso, sabe? Com uma diferença. Alguns humanos ganharam poderes especiais para encarar monstros que surgem de portais mágicos, sabe? Os monstros vão surgindo através desses portais. Cada portal tem um ranking de dificuldade do E até o S, naquela bela história do nível de poder. Sendo o E, né, o mais fraco, e o S, o mais forte. O Song Jin-woo é um fracote do ranking E. Pior que isso, tá? Ele é considerado o mais baixo entre os fracos. Mas, o que acontece? O Sung, ele desvenda o quebra-cabeças do covil duplo. E ele liberou um poder chamado de O Sistema. Com o Sistema, o Sung consegue subir de nível. Então a gente segue a jornada com o moleque lá bem inteligente, que sai do ranking mais baixo e vai ficando cada vez mais forte. Super simples, mas existem duas coisas que fizeram esse manhwa marcar presença. Primeiro, o protagonista é extremamente casca-grossa, mas tipo, extremamente, o olhar do cara, tipo, ele tá cagando pro tamanho do vilão que ele vai enfrentar. Dá pra comparar o Sung com o Vegeta durante os melhores momentos dele. Pega o Vegeta no ápice dele, é o Sung. Lembra o Vegeta descendo a porrada lá nos Soldados do Freeza, ou quebrando o céu imperfeito na porrada? Aquele é o Vegeta que a gente adorava ver. Aí sempre tinha aquele momento onde ele vai humilhando o inimigo pra mostrar a diferença de poderes. Essa é a fórmula em Solo Leveling. A gente vê vários momentos onde o protagonista prova por A mais B que é superior. E o cara faz questão de provar. E a gente vê o desafio aumentando. E lógico que ele passa por alguns apertos que fazem até a gente duvidar. Mas é o que eu disse, o Sung é esperto pra caramba, estratégico, inteligente pra caramba, sabe? Então ele ganha sempre usando a força absurda e a inteligência. E segundo, dá uma olhada em qualquer página do manhwa, qualquer uma. Dá pra ver que tem muita qualidade em cada desenho, em cada quadro, sabe? Pô, tu lendo assim, é tranquilo pra ler. Sabe, os caras capricharam muito. A obra parece bastante madura por justamente ter esse tipo de qualidade no traço. E com certeza o manhwa vai fazer a gente querer ver isso no anime. Quem leu espera justamente esse grau de capricho, né, que a gente viu no manhwa, vai ter no anime. E o anime vai ser bom pra caramba. Aliás, esse é o motivo exato de eu querer adaptação pra anime. Eu olhava cada capítulo e eu pensava, putz, imagina isso em anime. Eu sempre pensei isso. Eu posso ser leu a webcomic também pensou nisso, né? Com certeza. Eu lembro que, porra, eu tava em casa, queria ver alguma coisa maneira, até perguntei pro Renan, você me indica alguma coisa? Lê Solo Leveling. Ler um mangá novo, pra mim é difícil ter tempo pra ler mangá novo, né? Eu fico mais nos animes, nos quadrinhos, nas séries e tal. Mas eu falei, tá bom, vou dar uma chance, que eu não consegui parar de ler. Mas assim, o principal motivo é que nesse ano a história da webcomic finalmente foi finalizada. E chamaram estúdio de animação, que eu não falei naquele vídeo que tá no canal. Mas eu meio que falei sobre estúdio. Fiquei falando sobre a comparação Solo Leveling com Sword Art Online.
E bem, o destino fez com que o fucking estúdio de Sword Art Online assumisse o trabalho de animar Solo Leveling, é o mesmo estúdio. Eu tô falando da A1 Picture, e você sabe, esse estúdio pica, A1 pica, não é Picture. Eles são ótimos em efeitos visuais, sabe? Animação perfeita. É só ver o próprio Sword Art Online, Blue Exorcist, sabe? Mag, enfim. E foi a A1 que fez as primeiras temporadas de Nanatsu no Taizai. As primeiras, tá? O anime que decolou justamente pelos visuais de Nanatsu no Taizai. Ou seja, eu acho que foi pra mão do estúdio de animação perfeito, que combina exatamente com o que o manhwa pede pra gente. Aquele nível de qualidade vai pro estúdio perfeito. O diretor é o Shunsuke Nakashige, que não tem muita experiência, além de ter trabalhado bastante em Sword Art Alicization. E ter vários trabalhos também, ele fez vários trabalhos como animador em outros animes. Sinceramente, eu não acho que esse cara vai mandar bem e devem ter escolhido ele por ter noção de como conseguir a melhor qualidade de animação num período de tempo de curto. Eu acho que foi isso. O escritor principal vai ser o Noburo Kimura. Pô, tá na indústria já faz algum tempo, inclusive. Mas não fez nada muito impressionante, além de uma coisa que me chamou muita atenção. Ele é o responsável pelos scripts da continuação de Code Geass. Pô, uma obra com plot muito bem construído, né? O designer de personagens vai ser do Tomoko Sudo, que não tem muito no repertório, além de ser o diretor de animações de alguns episódios de Nanatsu de Anohana. Essa vai ser a chance desse japa aí se destacar, né? Eu deixei o melhor pro final, galera. Já que o diretor musical da obra vai ser o Hirohiko Sawano, o cara que foi responsável pelas músicas de Shingeki no Kyojin desde a primeira temporada. Eu posso garantir que esse cara vai criar umas músicas épicas, umas músicas grandiosas pra esse anime, coisa que eu falei que seria um problemão lá naquele vídeo de meses atrás. O trailer é bem simples, pra ser sincero, né? Não sei se vocês viram. A gente vê vários efeitos de partículas, né? Que provavelmente vão querer usar no anime, porque tem muito a ver com o personagem, tá? Mostrando várias páginas da obra inteira, e algumas são inclusive dos últimos arcos. Então dá pra concluir que planeja adaptar toda a obra, do início ao fim. Pode até rolar 2 ou 3 temporadas, mas o plano só pode ser adaptado do início ao fim. Tudo leva a crer que a animação vai ser 2D, especialmente vindo do estúdio, né, da A1. E talvez tenha alguns elementos de 3D também, sabe? Como o cenário, as notificações do sistema. Com certeza ainda estão começando o projeto de animar os episódios. Então é por isso que não mostraram nada concreto pra gente. Mas eu admito que o meu hype tá nas alturas, porque eu sei que obra é essa. Pô, não me arrependi um segundo de ter começado a ler esse manhwa. E a data exata não foi confirmada, além do lançamento ser em algum ponto, em algum dia lá de 2023. Provavelmente nos lançamentos de outubro ou dezembro, vai rolar isso, tá? Então a gente vai ter que esperar pra caramba e cruzar os dedos pra vir coisa boa. Eles têm a faca e o queijo na mão pra ter um sucesso, galera, na mão. Pra apresentar pra gente um sucesso, uma coisa de muito hype. Só preciso fazer a melhor animação de todos os tempos e mandar pra gente. Se fizerem isso, melhor animação, com um dos melhores histórias, com um dos melhores protagonistas, com um dos caras mais casca grossa, porra, é impossível vocês não gostarem. Então comenta aqui embaixo o que você acha desse... Tá hypado pra esse anime? O que você acha? Você leu o manhwa, curtiu? Fala pra galera que não conhece ainda. Comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou continuar trazendo agora mais de Solo Leveling. Vou mostrar pra vocês um pouco da história, pra vocês entenderem o que é esse universo. Eu já vou hypar vocês, a minha função é essa. Eu sou um termômetro do hype nerdístico, mas vocês têm que estar comigo. Inscrito, com o sininho ativado, pra vocês me acompanharem. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!